É uma doença hereditária do metabolismo das proteínas. A fenilcetonúria é o resultado de um defeito no metabolismo responsável pela decomposição de um aminoácido chamado fenilalanina. A fenilcetonúria é uma doença metabólica, portanto uma doença hereditária, que acontece devido à falta de uma enzima que é essencial para degradar a fenilalanina. A fenilalanina é um aminoácido que faz parte das nossas proteínas. Apesar de ter a mesma base, há duas formas de fenilcetonúria, a clássica e a moderada. Há situações em que o déficit de enzima é praticamente total e, nesse caso, temos as formas clássicas, portanto, formas mais graves e que exigem um tratamento com maior rigor, e temos as outras situações onde ainda há alguma atividade enzimática residual e nessas situações o tratamento não é tão rigoroso e, portanto, não é uma situação tão difícil de tratar. A fenilcetonúria é uma doença de diagnóstico precoce e apenas pode ser detectada nos primeiros dias de vida, através do rastreio neonatal, vulgarmente conhecido por teste do pezinho. Foi implementado em Portugal pelo Dr. Rui Vaz Osório, sendo que nos primeiros anos a adesão não foi total, mas depressa se tornou importante. Eu estava aqui há pouco tempo, eu tinha vindo de Angola, eu era microbiologista, eu genética, só sabia a genética das bactérias. Quando Jacinto Magalhães me convidou para vir trabalhar com ele, eu fiquei entusiasmado. Vinha de Angola, em que estava na faculdade de Medicina e com umas condições fantásticas de trabalho. Quando cheguei aqui fiquei desiludido com o que ia encontrar, de maneira que quando me apareceu a ideia do Jacinto, que me pareceu a princípio assim um bocadinho exagerado, mas ela era a cobertura nacional, era para todo o país e tal, e realmente aquilo entusiasmou. Em Portugal, o rastreio da fenilcetonúria é realizado num único local, no Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, no Porto. O teste do pezinho é realizado aos recém-nascidos entre o 3º e o 6º dia de vida e aqui chegam diariamente as fichas de todos os doentes do país. Faz a colheita e a colheita é enviada pelo correio para a unidade de rastreio neonatal. Aqui nós datamos, numeramos, identificamos portanto, essas colheitas e são processadas no laboratório todas as 25 doenças que rastreamos. Chegadas as fichas, dá-se início à análise concretizada em vários passos. Quando o resultado é normal, é colocado na internet. Mas se estivermos perante um caso positivo de fenilcetonúria, é dado início ao tratamento, sendo o doente encaminhado para um dos 9 centros de tratamento que existem em Portugal, onde depois são acompanhados por uma equipa multidisciplinar. Tentamos sempre que seja um centro de tratamento, portanto, de referência, para as doenças hereditárias do metabolismo, ou para o hipotireoidismo, ou para a fibrose quística, mas sempre o mais próximo da residência. Se for um caso de Viseu, este caso irá ser enviado para o Hospital Pediátrico de Coimbra. Se for um caso de Braga, poderá ser para um dos centros aqui no Porto, ou o Centro Hospitalar do Porto, ou para o Centro Hospitalar São João. Sendo a fenilcetonúria uma doença hereditária, há várias possibilidades em cima da mesa. Alguns dos genes que possuímos estão alterados e não cumprem bem as suas funções. E para haver transmissão, é necessário que ambos os progenitores sejam portadores da patologia. Considerando 2 genes de cada progenitor e vistas as hipóteses, a probabilidade de nascer um fenilcetonúrico é de 25%, sendo que é igualmente possível a criança ser saudável e a maior probabilidade, a de 50%, faz com que o bebê apenas seja portador e aqui a doença não se manifesta. A fenilcetonúria é para a vida, mas estes doentes podem ter uma vida normal. A base do tratamento é uma dieta prescrita pelo nutricionista, que consiste, dependendo dos casos, numa elevada restrição proteica. Alimentos comuns e bem conhecidos do dia-a-dia, como é o caso do pão, do queijo e vários produtos de pastelaria, estão proibidos para os fenilcetonúricos. Nos doentes clássicos estão mesmo proibidos tudo o que não seja
vegetais e fruta, basicamente. Ou seja, não podem comer carne, peixe, ovos, leite, pão normal, massas normais, bolachas, cereais, ou seja, têm uma restrição muito grande. Nas fenilcetonúrias moderadas podem, ao mesmo tempo que não podem fazer a carne, o peixe, os ovos e o leite, poderão ainda comer quantidades controladas de pão normal, massa normal, algumas bolachas. Uma dieta vista como demasiado restrita numa sociedade que há muito está formatada para se alimentar à base de peixe e de carne. Comunicar aos progenitores ou aos cuidadores o problema do doente pode não ser tarefa fácil. No fundo, nós estamos a propor a famílias uma coisa que é anticultural. Aquilo que todos os meninos comem, carne, ovos, peixe, queijo, que é considerado bom em termos de alimentação infantil, nestas crianças e nestas famílias vai ser proibido. Portanto, os pais vão ter que saber lidar e responder aos primeiros pedidos que vão surgir naturalmente numa criança porque vê os outros comer e quer comer. Estamos a falar num tipo de tratamento em que os pais têm que fazer uma proibição à criança numa área que é fundamental na relação, sobretudo mães-filhos, que é a alimentação. Eles não vão deixar comer. Isto é sentido pelos pais como uma grande injustiça. Eu como e não digo ao meu filho para não comer. Eu vou a um sítio qualquer e digo que o meu filho não pode comer. As pessoas não compreendem, mas o menino está bem. A aceitação e, sobretudo, ter informação são as principais condições para que o doente tenha um desenvolvimento estável. Queria também alertar para uma coisa. É muito importante, quando há uma criança diagnosticada com fenilcetonúria, se ele faz uma dieta normal, é de esperar um desenvolvimento normal. Quando esse desenvolvimento não é tão normal assim, não se foquem só na possibilidade de ser os valores altos da fenilalanina, que podem não ser. Portanto, o diagnóstico diferencial é importante. Portanto, às vezes, não tem que ser só porque tem fenilalanina alta que tem problemas. Vamos ver se não haverá aqui outra coisa que esteja a condicionar, ou outro fator qualquer, que esteja a condicionar isto. Os doentes desta patologia encontram os nutrientes necessários em produtos especiais. Leites especiais, bolachas, massas e pão são alguns dos alimentos com uma composição isenta de proteína. Chegaram a Portugal na década de 90 e foi mais um avanço que contou com o contributo do Dr. Rui Vaz Osório. Isto começou porque vieram uns imigrantes portugueses de Paris para aqui passar férias. E haviam miúdos com fenilcetonúria. E apareceram-me aqui. Vieram ter comigo, doutor, tá. E tinham alimentos que eu desconhecia ainda a existência disso. Tinham alimentos hipoproteicos. Na altura era o leite. O leite já cá tínhamos também, como é evidente. Mas havia coisas, havia pão, havia queijos, havia assim uma série de coisas. Não muitas, mas já havia algo. Eu disse, caramba, mas como vocês têm esta coisa, de onde é que... Tomei nota de tudo que eles me deram e disse, não, nós vamos importar também isto. Depois de conseguida a importação destes alimentos, atualmente são comparticipados a 100% pelo Estado português e estão disponíveis no Instituto de Genética Médica no Porto. Podem ser levantados presencialmente ou enviados por correio para todo o país, mas apenas sob receita médica. Para ter um controlo do estado de saúde, há uma picada periódica que é feita a estes doentes, que permite assim obter os valores de fenilalanina no sangue. A dieta é para a vida, mas consoante o caso, é possível fazer alterações com o passar do tempo. Como há tantas restrições na dieta, estes doentes podem ter insuficiências, não é? De micronutrientes, como seja cálcio, ferro, ácido fólico, zinco, vitamina B12, vitamina D, e esses parâmetros específicos são todos avaliados, não é? Nessas análises gerais, e aferimos aí se há necessidade, além dos alimentos que eles já ingerem, dos tais leites especiais, dos alimentos naturais, em natureza, que eles podem comer, e dos produtos e dietéticos hipoproteicos, que também têm vitaminas e minerais, se é o suficiente para as suas necessidades. Quando o tratamento, ou seja, a dieta não é cumprida corretamente, os doentes podem vir a ter um atraso mental, embora os sintomas não sejam visíveis a curto prazo. Porque os verdadeiros sintomas da fenilcetonúria, quando é que se vêem? De forma mais evidente naqueles que não cumprem tão bem, quando eles entram na escolaridade. E não é logo nos primeiros anos, é sobretudo no terceiro ano de escolaridade, quando são exigidas competências cognitivas mais específicas e realmente eles não conseguem dar resposta.
Os efeitos da fenilalanina alta no sangue em estado constante têm consequências irreversíveis no organismo destes doentes, que os podem condicionar na vida social. Isto vai se refletir não só nas aprendizagens cognitivas em áreas específicas, como português, matemática, tudo que envolve este tipo de competências, como também na sua vida do dia-a-dia. Estar atento a uma conversa, conseguir seguir uma conversa, conseguir tomar uma decisão, que implica ponderar várias alternativas e depois decidir. Mesmo a nível afetivo, outra consequência, a nível afetivo, a fenilalanina alta, eles são muito mais instáveis, são muito menos tolerantes, como alguns dizem, o fervo em pouca água. Para além da dieta hipoproteica, há medicamentos que permitem a alguns destes doentes não ter uma dieta tão restrita. No entanto, há outros estudos e tratamentos que já estão a ser concretizados no estrangeiro. Têm sido desenvolvidos outros tratamentos, nomeadamente o tratamento com a sapropterína. Este tratamento não pode ser feito em todos os doentes, depende da mutação que eles têm e só algumas formas é que respondem a este tratamento. Entretanto, está também em fase já bastante adiantada e achamos que a curto prazo vai ser introduzido no mercado o tratamento com um tratamento enzimático de substituição. A par destes tratamentos, os doentes têm ainda uma associação que os apoia. A Associação Portuguesa de Fenilcetonúria presta apoio em diversas vertentes a portadores de doenças hereditárias do metabolismo das proteínas e aos seus familiares. A Apofen está com a família desde que há um rastreio positivo, desde que há um diagnóstico positivo, e acompanha essa família, então, desde os primeiros dias do bebê, em todo o percurso da criança no infantário, escola, faculdade, até a criança já ser um jovem e ter a sua própria família. Perceber que não estão sozinhos é um ponto de destaque para estes doentes, estando documentado em estudo que aqueles que têm contacto com a Apofen estão mais bem adaptados ao dia-a-dia e a associação tem mais projetos em cima da mesa. Um programa de mentores que é de acolhimento a novas famílias, mas por parte de doentes mais velhos. Iniciámos também um outro, que foi a Apofen Jovem, que é exatamente para os doentes mais velhos começarem a estar mais presentes no dia-a-dia da associação, para que daqui a uns anos haver mais doentes a estarem na direção. Este ano a Apofen comemora 25 anos e foram muitas as conquistas da associação. Nomeadamente a comparticipação dos produtos hipoproteicos a 100%, que é ótimo. Outra coisa também muito boa, que foi a Apofen que lançou esse desafio aos profissionais de saúde, foi a realização dos consensos nutricionais, que foi basicamente haver um consenso de tratamento nos diversos centros de tratamento do país, precisamente para que, por exemplo, um doente do Porto tivesse exatamente o mesmo tratamento que um doente de Lisboa. Carla Sousa tem 30 anos e tem fenilcetonúria clássica. Apesar de já conhecer bem a doença, nem sempre os tempos foram fáceis. O infantário foi fácil, tinha a educadora, levava o meu lanche e aos passeios levava as minhas coisas para comer. O que foi mais má a situação foi mesmo na escola, que comia coisas que não faziam mal, trocava lanches com as minhas colegas, isso é que afetou mais. Privar-se da maioria dos alimentos mais comuns foi um processo difícil e Carla já sentiu os efeitos dos valores elevados. Quando ando com os valores altos, ando alterada, tenho o cabelo mais clarinho, fica mais loiro. Quando ando com os valores baixinhos, fica mais escuro e ando muito mais calma. O que é que gostava de comer que não pode comer? Bacalhau. Já provei, já fiz asneiras. Que quando conheci o meu marido, não disse atual que eu tinha. Sou por uma colega nossa. Depois, desde aí, e ele aceitou. O meu receio era ele não aceitar o meu problema de saúde, que isto não é problema de saúde, é só mesmo a comida. Ao longo dos anos, Carla teve dificuldades em cumprir a dieta e receio da aceitação social. No início do namoro, não conseguiu dizer ao namorado e Marco soube da doença meses depois. Eu percebi-me, já na altura namorava com a Carla,
tinha um bocadinho de dificuldade do problema, a patologia que ela tinha. Foi mais a questão de uma colega minha saber que avisou-me que, Marco, que olha que a Carla não pode comer carne nem peixe. Eu fiquei assim, não pode comer carne nem peixe. Mas porquê? Olha, é melhor falar com os teus sogros ou com a Carla, e por acaso falei com ela emocionou-se um bocadito, tinha aquele receio que todas as raparigas que têm este problema têm mais um bocadinho de receio de falar com o futuro namorado ou o futuro marido que tipo de problema é que é. Mas quando eu soube, só lhe fiz uma pergunta: podes ter filhos? E ela pode, então não há problema nenhum, não te preocupes. Eu acho que foi mesmo um sinal que tinha cuidado dela. Marco foi um apoio incansável e o pilar que Carla precisou para retomar a dieta de forma contínua. Depois de anos para conseguir atingir os valores para uma gravidez, visto que são ainda mais exigentes, Carla está finalmente à espera do primeiro filho. Tive 4 anos a mudar sempre dietas para os valores descerem mais. E depois, nesses 4 anos, no dia 31 de julho do ano passado, vim cá à médica, a doutora Ana, e foi desde aí que depois larguei a pílula e engravidei logo nas férias, em agosto. Dentro de pouco tempo nascerá o pequeno Afonso, um filho há muito desejado pelo casal. Com todos os sacrifícios, graças a Deus, vamos ser pais. Foi um dos momentos mais marcantes da nossa vida. Ana Silva tem 25 anos e tem fenilcetonúria na forma moderada. Como todos os casos rastreados, foi detectada à nascença e a notícia dada aos progenitores. Eu, quando recebi o telefonema, eu já sabia mais ou menos para o que ia, porque quando já era o meu segundo filho, o meu primeiro filho, quando fez a picada, perguntámos para que efeito era, disseram que era para corrigir através da alimentação, corrigia-se uma doença, e então eu já tinha mais ou menos a ideia que ia fazer. Depois, claro, foi um impacto, nunca pensei que me ia tocar a mim, não é? Apesar das restrições alimentares, Ana não se sentiu diferente e foi-se adaptando às condições da doença. Sempre foi fácil, também muito pela forma como os meus pais me passaram a informação e foram passando a informação, e acho que também tive bons professores que sempre me acompanharam e sempre perceberam o problema em si, e nunca me senti diferente de ninguém. Tenho um irmão mais velho, 1 ano, e acho que nunca me senti diferente dele. Lá está, porque os meus pais também me fizeram encarar as coisas de forma positiva, e achei sempre que nunca achei que fosse diferente, nunca. Ainda assim, a falta de conhecimento sobre a doença acabou por gerar constrangimento. E às vezes ela até tinha aquela dificuldade que às vezes as pessoas nem se lembravam que ela não podia comer certas coisas, e depois às vezes esquecia de ter as coisas que ela podia, ela ficava triste, e eu também ficava triste, não é? O que é que lhe dizia nessas alturas que ela se sentia mais triste? Dizia que ela que tinha que ver o lado positivo. Apesar do controlo e do apoio da família, Ana também já sentiu os efeitos do incumprimento da dieta. Foi num dos meus estágios, estava no meu segundo estágio, no 4º ano da faculdade, e tinha que fazer, eu sou fisioterapeuta, e tinha que fazer registros de todos os meus doentes. Eu estava numa associação de paralisia cerebral e tinha miúdos, tinha que ver os miúdos todos os dias e tinha que fazer registros dos miúdos todos os dias. E eu sentia muita dificuldade a fazer os registros, mas demorar o triplo ou quádruplo do tempo que eu sabia que demoraria se estivesse com os valores normais. Com o passar do tempo, a dieta foi sendo ajustada e hoje Ana já pode comer praticamente todos os alimentos, embora em quantidades controladas. Atualmente estou a fazer o Covan e, portanto, tenho uma alimentação muito mais liberalizada. Claro que não posso comer tudo o que me apetece, tudo o que me aparece à frente, tenho que cumprir a dieta como foi prescrita, mas tenho muito mais liberdade, já posso comer carne, já posso comer peixe, já posso comer ovos, já posso tomar o leite normal. Acaba por ser uma alimentação muito mais liberalizada neste momento. Depois de 25 anos a viver com a fenilcetonúria, Ana tem uma vida perfeitamente normal e trabalha como fisioterapeuta em equipas de hóquei, mas tem mais planos para breve. Neste momento está tudo encaminhado, foi pedida em casamento em
em julho do ano passado, vou casar em outubro deste ano, portanto, neste momento estamos agora numa fase diferente, estou a entrar agora numa fase um bocadinho diferente e positiva. Ana é prova de que a fenilcetonúria não é uma sentença e que a vida pode ser vivida com normalidade. São pouco mais de 300 fenilcetonúricos em Portugal, é certo, mas não se consideram raros, consideram-se únicos.